Olá, está começando a Cane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou a Camila Nunes e eu tô aqui com a Laís Zecaia, Oi, pessoal. com a Cléo Martins, Olá, galera, tudo bem? com o Jorge Guerra Olá a todos, todas e todes. e com a Natália Magalhães. E aí, galera, beleza? E hoje a gente vai falar um pouquinho ou muito sobre relacionamentos interraciais. Eu acho que está bem em voga nos últimos tempos, né? E tem sido bem debatido nas redes sociais, então a gente vai falar um pouquinho disso, das nossas experiências e vivências. E vou começar colocando na roda quem de nós já viveu, já vive ou tem seus conflitos sobre isso. Eu acho ótimo a Camila começar com a gente vai falar um pouquinho, como se a gente falasse um pouquinho alguma vez na vida. Nem combina com esse podcast que tem muito a dizer. Eu tenho uma visão muito dúbia sobre relacionamentos interraciais, porque ao mesmo tempo em que eu sou o defensor dos relacionamentos afrocentrados, eu acho que o amor preto cura, e eu acho que quando a gente se une, é uma potência que não dizem pra gente que a gente tem, né? E pelo contrário, fazem questão de que a gente nem tenha consciência da potência que é quando pessoas pretas se reúnem, e aí isso em qualquer esfera, né? Um podcast, como estamos aqui, ou no relacionamento com uma ou mais pessoas, a depender de qual seja o relacionamento que agrade a quem quer que seja. Mas, individualmente pensando mesmo, eu já conversei isso com algumas amigas e já tive essa conversa recentemente. Se eu vejo uma pessoa preta no relacionamento e essa pessoa preta tá feliz, e essa pessoa preta ela é respeitada, e sabe, e tá realizada. Então, não vou ser eu a pessoa que vai apontar o dedo para aquele relacionamento e dizer, porque você está palmitando e porque eu acho que isso está errado. Até porque esse lugar de relacionamento, esse lugar de seriedade, esse lugar do próprio amor, né, é um lugar que não é dito que é pra gente, né? É dito que não é, porque, né, nossos corpos são para outras coisas, outras finalidades, e, né, a nossa afetividade ela não é para existir, porque, né, nem éramos pessoas até pouquíssimo tempo atrás. Então, eu acho que quando a gente fala que o amor preto cura, se tem uma pessoa preta que está amando, eu acho que tem um processo de autocura aí também. E aí isso depende de com quem ela está se relacionando. Então, por enquanto, eu vou parar por aqui. A minha visão é essa de que só sei que nada sei. Porque eu acho que tem muita coisa para discutir sobre isso. Acho que não é uma coisa que a gente pode chegar aqui e dizer, eu sou contra, ou eu sou a favor, eu acho que tal pessoa deveria se relacionar com tal pessoa, e é isso. Acho que é muito mais do que isso e a gente tem que ponderar muito mais coisas. Eu acho que é uma coisa que vem realmente para trazer uma confusão, porque eu acho que quando tu fala, para mim faz tudo muito sentido, sabe? E para mim, eu lembro da minha infância, eu lembro muito, assim, da minha mãe dizendo que não aceitaria que o meu irmão namorasse uma mulher branca, por exemplo, ou que eu namoraria um homem branco. Porque as construções de relações aqui, onde eu estou localizada, a gente consegue ver muitos casais afrocentrados, né? E em construções de relacionamentos duradouros, aquelas famílias longas, famílias conhecidas, grandes e tal. Mas eu também vi isso mudar ao longo dos anos, né? Um dizer bem antigo, isso mudar ao longo dos anos dentro da minha casa, e a visão da minha mãe vir muito mais no sentido de querer que fôssemos pessoas felizes, independente de, e ao mesmo tempo nem eu nem meu irmão, a gente nunca tenha levado ninguém que não fosse negro para apresentar como alguém para relacionamento, né? Eu acho bem interessante essa mudança dentro da estrutura da minha família, assim, né? E eu também lembro de quando eu era mais novinha, eu já falei isso aqui em algum episódio que eu não lembro qual, que eu saía para balada e eu saía para as festas, eu ia para os lugares e eu só enxergava as pessoas negras que tinham naqueles ambientes, mas não necessariamente elas me enxergavam, né? Elas me enxergavam como uma opção, mas o meu olhar sempre era para aqueles homens negros, né? E eu falei no último episódio, e aqui eu vou deixar só um comentário, que esse último episódio ele foi gravado ano passado, né? E aí agora, esse 2021, muita coisa aconteceu de lá para cá.
E muita coisa me fez refletir também que eu concordo com o Jorge que é importante que exista amor, e eu termino naquele episódio dizendo assim, que eu não vou me negar o direito ao afeto, porque é uma pessoa, por ela não ser uma pessoa negra, né? Mas hoje eu já tenho um outro olhar. Eu vi uma frase que foi muito potente para mim, assim, quando eu ouvi, para mim fez todo sentido, que não é dizer não ao branco, mas é dizer sim ao negro, né? E eu acho que embora eu esteja numa fase que eu de fato decidi focar cada vez mais em mim, porque, né, trabalho, enfim, eu tenho muito projeto que eu quero fazer, eu não quero me relacionar. Se antes o relacionamento não chegava para mim, agora eu realmente não quero. Quando e se for, a minha prioridade serão pessoas negras, né? Serão homens negros, porque também é a construção daquilo que eu espero para o futuro. Que tipo de família eu também quero construir, se eu for para construir uma família? É algo bem duo para mim também, é algo que eu não tenho nada fechado, mas é algo para refletir. Então, eu sou uma pessoa casada e eu sou casada com um homem branco. E, assim, tenho várias questões em relação a isso, porque eu concordo muito com o Jorge. Eu acho que a gente não era humanizado durante muito tempo. E uma coisa que eu tenho certeza, assim, pelo menos na minha vivência, e eu acho que na vivência de muitas amigas minhas negras, que eu conversei sobre isso também, né? É o fato de que, assim, a gente conhece muito bem quando alguém se aproxima da gente de boa e para o amor, né? Como o Jorge falou, e quando a pessoa não se aproxima da gente para o amor. E aí as duas situações têm questões que são perpassadas pelo racismo. Tanto o relacionamento interracial quanto o relacionamento afrocentrado, né? E aí eu vou falar assim, vou falar da minha questão e da minha vivência, né? Eu sou casada com um homem branco, mas não existe nada do que eu traga em relação a pautas raciais que não sejam bem-vindas e que não sejam compreendidas, e inclusive porque ele é uma pessoa que estuda e se interessa sobre isso. Então, assim, professor Sidney Nogueira, né, que é ele é babalorixá e ele também é o autor do livro Racismo Religioso, né? E ele fez um texto incrível falando sobre relacionamento interracial, tanto ele quanto a Carla Cotirene também. A Carla Cotirene fez um texto, inclusive mais voltado para essa coisa da religiosidade afrocentrada também, né, da religiosidade negra. A Carla Cotirene, ela vai falar que os relacionamentos, eles são também pautados em relação a esse encontro de almas, né? E que ela fala, inclusive, em relação ao Ori, né? E aí ela diz que esse encontro, ele também tem que ser levado em consideração. Já o professor Sidney, né, ele vai falar que o que a gente precisa entender e o que a gente precisa pautar dentro de qualquer relacionamento é como a gente é tratado dentro desse relacionamento. Então, assim, para mim, funciona muito bem o meu relacionamento, mas isso não significa de jeito nenhum que os relacionamentos interraciais eles funcionem bem, até porque existe racismo dentro dos relacionamentos interraciais. Existe uma questão muito forte, né, de pessoas que amam pessoas negras, que são brancos e amam pessoas negras, mas que também tratam essas pessoas com muito racismo. E racismos diários e piadas e todo quanto é tipo de coisa. Então, assim, eu acho que a coisa mais importante para a gente, como pessoas negras, principalmente mulheres negras, né, já que a solidão da mulher negra, não tem como a gente não falar sobre isso, traz essa pauta, né? É uma pauta muito latente em relação a essa coisa do relacionamento amoroso como um todo, né? Eu estava refletindo agora mesmo sobre exatamente esse ponto, de que a gente também tem que ter o pé no chão para essa realidade, né? De que o relacionamento imparcial, ele tem tudo para ser extremamente problemático. E aí, é como eu já conversei muito com a Laís sobre isso, né? Sobre a questão do antirracismo, que eu tenho muitas limitações com pessoas brancas que se dizem antirracistas, porque eu entendo que esse antirracismo ele vai chegar num limite em que ele não é mais possível, sabe? Eu acho que você é antirracista até um determinado ponto ali por diversas questões, e quando aquilo for uma coisa muito pessoal e aquilo te agredir, você tiver que renunciar a alguma coisa em nome desse antirracismo, é provável que não aconteça. E aí eu tenho essas limitações.
E aí eu acho que isso é possível de acontecer também dentro desses relacionamentos, né? É possível que chegue em algum momento e que por mais predisposta que essa pessoa branca esteja, vai chegar no limite para ela daquilo, e que pode ser que ela não aceite ou simplesmente que ela não entenda de tão fora da realidade dela que aquilo seja. E aí, como que isso vai refletir na outra pessoa que está nesse relacionamento, que é uma pessoa negra, né? Tem também uma outra questão maior ainda do que tudo isso, que é isso, tudo que a gente está falando, que eu estou falando aqui até agora, é a questão micro, né? Dentro de um relacionamento. O que é que vai acontecer na dinâmica entre essas pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento. Mas tem toda uma questão social fora isso também, né? E aí, outra referência que Laís ama, que é Franz Fanon, que ele tem o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, e ele fala exatamente sobre isso, né? Ele tem 2 capítulos nesse livro, em que ele fala um sobre o relacionamento da mulher negra com o homem branco, e no outro capítulo ele fala sobre o relacionamento do homem branco com a mulher negra. E aí qual é o contexto social disso tudo, né? E aí que no caso da mulher negra, principalmente no contexto de países que foram colonizados, é justamente essa mulher que cresce sendo ensinada de que o ideal é que ela procure casar com um homem branco, porque esse homem branco vai possibilitar que ela tenha filhos mais claros, e aí vai, entre aspas, limpar a família, enfim, toda essa questão racial muito pesada. E aí, não é só isso, né? Estou fazendo um resumo aqui, porque não dá para explicar todo o capítulo aqui, mas, enfim, basicamente isso, né? De que a mulher negra ela é ensinada de que ela é responsável, ela é quem tem essa possibilidade de fazer essa mudança, né? Do ruim, que é do negro, do escuro, do retinto, pro cada vez mais claro. E o caminho para isso é o relacionamento com o homem branco. E aí, quando ele fala sobre o negro, ele fala que é justamente essa questão do negro, que a partir do momento em que o negro ele se vê com uma mulher branca, que uma mulher branca, que é tida, né, como símbolo do ápice da candura e do que é celestial e do que é correto, quando essa mulher branca ela se predispõe a um relacionamento com esse homem negro, para ele aquilo vale enquanto validação social, né? Eu sou um ser humano, tanto que essa mulher branca, né, saiu de lá do alto da sua pirâmide social para vir se relacionar comigo. E a gente tem que pensar que tem todos esses problemas sociais também. E que aí o resultado disso tudo que a gente tem atualmente é como a Nath falou, a gente tem a questão da solidão da mulher negra, que é algo indiscutível, né? Quantas mulheres negras a gente conhece que estão em relacionamentos e que, né, podem desfrutar desse amor e de toda essa coisa romântica. Então, assim, também tem o seu lado feio, né? Esses relacionamentos. Deixa eu só fazer um comentário em relação ao que o Jorge falou, que eu acho que a gente pensa que todo mundo que está dentro desses relacionamentos tem consciência racial, né? O que não é um fato. Então, a grande maioria das pessoas nem tem consciência racial, elas estão no relacionamento porque elas entendem que amam só e somente. Mas o fato de existir amor entre 2 pessoas não significa que o racismo não vai acontecer. O que a gente não cansa de ver são depoimentos ou situações que a gente vê mesmo dentro de um relacionamento, que o homem diz amar a mulher, que a mulher diz amar o homem, e ainda assim existem casos de racismo, né? Tem um livro que a gente já comentou aqui, que foi o livro da Lia Weiner, que é sobre famílias interraciais, que eu li, e ele foi muito bom para eu entender e para poder pensar um pouco sobre isso, né? Sobre as construções dessas famílias. Eram famílias de um pai ou uma mãe negro, ou, enfim, pai e uma mãe negra ou branca, enfim, mas eram famílias interraciais que não parava de acontecer, eram casos e depoimentos de situações racistas, né? Ou da própria mãe com a filha, uma mãe branca com uma filha negra, e chamar a filha de cabelo ruim, filha de macaco, e, enfim, todas essas situações e a criança crescendo dentro desse ambiente, ou como avós, que às vezes era uma criança negra de toda uma família branca, e aí naquele ambiente essa criança se sentia rejeitada ou era tratada como empregada, ou, enfim, N situações bem problemáticas que elas vão acontecer, porque por mais que exista afeto, e aí não vai poder nem se dizer, não, porque eu não amo aquela, porque ela é negra, não.
até ama a certo nível, mas o racismo está aí, o racismo estrutural sendo do jeito que faz com que esses casos continuem acontecendo. E até teve eu não terminei de ler o livro da Grada, mas eu lembro que tem 2 passagens que me chamam muita atenção no livro, que são uma em relação à piada, né? Que é um casal interracial, e ela insiste se perguntando sobre o que eles conversavam entre o homem branco conversava com os amigos dele para momentos de distração, e aí ela fica perguntando, querendo saber quais eram as piadas, e aí ele conta a piada, essa aqui você não vai gostar, ele fala. Daí ela diz que insiste para ele contar a piada, e aí é uma piada extremamente racista, e o questionamento poxa, esse cara tá aqui comigo, ele está no relacionamento comigo, mas ele, longe de mim, ele conta piadas racistas, né? Então, assim, é muito para além a gente achar que todo mundo tá nesse rolê antirracista, né? Tô aqui ouvindo todas as falas e tô tentando lembrar da minha trajetória. O quanto eu me relacionei só com homens brancos, praticamente. Pouquíssimos homens negros. E eu lembro da fala da Laís lá no começo, que ela já trouxe em outro episódio, que faz muito sentido, porque por muito tempo eu não era vista por nenhum homem, na verdade, né? Depois, assim, eu lembro de um tempo que eu comecei a entender melhor as coisas. Na maioria dessas relações que eu tive, situações, falas, brincadeiras racistas, sofri muito, sofro ainda. Lembro esses últimos tempos que eu estava conversando com um rapaz, já faz um tempo já, e papo vai, papo vem, daqui a pouco ele me solta uma. E você tem outras amigas? Eu assim, sim, tenho outras amigas, por quê? E elas são branquinhas, têm a pele clara? A última vez que eu lembro de conversando com um homem branco, né? Mas então, por muito tempo, eu não lembro, na verdade, de ter me relacionado com um homem negro, a não ser de algo muito específico, muito pontual e pronto. Cadê os homens negros? Será que somos nós não estamos enxergando muitas vezes? Será que nós não estamos sendo vistas? Né? Hoje, eu tendo a minha consciência racial, eu paro para entender assim o quanto tudo isso foi traumatizador para mim, né? Foi traumático isso, porque me afetou tanto nas minhas relações que hoje eu não me vejo em relacionamento com homens, na verdade. Não que eu esteja virando lésbica ou bissexual, tá, gente? Eu já disse aqui que eu sou hétero, eu gosto de homens, mas que eu não me vejo num relacionamento por conta de tudo isso. Todas as relações, a grande parte delas que eu tive foram com homens brancos e foram tóxicas. Então isso é muito forte. E aí eu fico pensando, como é que seria eu ter um relacionamento com uma pessoa negra? Fico pensando, me pego muito pensando nisso. Ainda eu tenho esse desejo de ter um relacionamento com uma pessoa negra. Mas como é que vai ser? Né? Coisa que eu nunca vivi, que nunca... Eu não sei se foi por falta minha ou por não ter esse contato com outras pessoas negras. E daí eu fico pensando, será que essas violências todas que eu sofri nesses relacionamentos eu teria sofrido se fosse um homem negro? Né? Será que ele entenderia as minhas questões também? Tem tudo isso que eu paro para pensar, né? Porque é muito complexo se relacionar com um homem branco, gente. Muito complexo. Para você que é negra, se relacionar com pessoas brancas é muito complexo. Eu acho, Cléo, que quando você traz essa parte do é muito complexo para a gente se relacionar, eu não lembro em qual episódio nós falamos sobre a ignorância ser uma bênção. E a gente já deve ter repetido essa frase algumas vezes. E aí eu puxo um pouquinho da fala do Jorge, da Laís, da Nath, a sua, porque para mim todas elas a gente chega num denominador meio que comum, que é quanto mais consciência a gente tiver do quão seria libertador pessoas negras, né, se relacionarem, então, quanto o amor preto cura, quanto mais consciência a gente tiver o quanto pode ser ferido num relacionamento interracial, quanto mais consciência a gente tiver como indivíduo, mais difícil será ter todo e qualquer tipo de relacionamento. Eu acho que começa por aí. E aí, eu acho que o Jorge trouxe, quando ele fala que quando a gente olha ali
uma pessoa preta com uma pessoa branca se relacionando e a pessoa está feliz, e existe o amor, e às vezes ela não tem consciência do que ela está vivendo realmente. É muito vago, e não é o que nós estamos fazendo aqui, né? Uma coisa que a gente queira que seja vaga, mas é muito vago a gente, às vezes, tentar definir o que é bom ou é ruim quando a gente está tratando de indivíduos, né? Então, assim, a Nath, em outro episódio também a gente fez essa brincadeira. Nós somos 5 pessoas, e de 5 pessoas, apenas uma tem um relacionamento, né? Então, assim, a gente já começa a fazer as nossas estatísticas aqui dentro do nosso grupo. E dentro dessa uma pessoa que tem um relacionamento, ela expôs em outro episódio como que se sucede também todas essas questões. Eu acho que já falei, se não falei, vou começar a falar agora. Eu me relacionei na maioria das vezes com pessoas brancas, desde os meus namoros, né? Namoros foram com pessoas brancas, e em nenhum momento, até alguns 2 anos atrás, eu me questionei sobre, 2, 3 anos atrás, talvez eu me questionei sobre isso. E vou terminar dizendo, a ignorância é uma bênção, porque hoje é o que martela mais ainda dentro da minha cabeça. E daí você começa a reviver, como diz a Cléo, você começa a reviver situações, começa a pensar na tua trajetória, e você fala, poxa, tem coisas que a gente não vai conseguir, né? Com o conhecimento que a gente tem hoje, com o entendimento. Mas vai ser muito do indivíduo. Ontem eu escutei uma frase num vídeo qualquer em rede social, eu não vou lembrar qual foi a frase, que uma menina explicava algo como quem diz assim, eu tenho várias amigas que não têm a consciência de que sofrem racismo. Isso a gente já falou aqui também. Então, tem muita gente dentro de relacionamentos interraciais que não percebem muitas vezes que também estão sofrendo algum tipo de racismo, uma piada ou outras coisas. Porque foi dito que é comum, que é ok. Acho que é bastante coisa. Eu comecei brincando, né, que a gente ia ter um pouquinho para falar, mas cada um vai puxar uma vertente, se a gente for ver, né? E vai ser muito indivíduo a indivíduo mesmo. Eu acho que antes de qualquer coisa, a gente tem aí, quando a gente fala sobre a solidão da mulher negra, pelo menos, né? Aí, assim, eu acho que é importante a gente fazer esse recorte. A gente fala sobre a solidão da mulher negra, por quê? Porque, estatisticamente, são as pessoas que realmente estão mais solitárias, que não estão ou nunca tiveram um relacionamento sério na vida, né? E aí, essa estatística ela já não é a mesma para homens negros. Não estou dizendo também que os homens negros não sofrem racismo, mas eu acho que existe um outro ponto aí que é muito importante. Esther Ribes falou sobre isso essa semana no Twitter, antes dela desativar a conta dela, porque ela desativou. Mas ela falou sobre a questão da importância da gente falar também sobre o machismo dos homens negros, porque a gente não pode apagar esse fato, né? Porque estamos falando de pessoas negras. Então, assim, esse machismo ele também vem à tona. E nós, né, estamos embaixo desse guarda-chuva totalmente. E aí vem a questão da Cleo. A Cleo fez um questionamento que foi incrível, né? Beleza, se a gente precisa se relacionar com pessoas negras, onde é que estão os homens negros na nossa vida? Né? Por que existe essa estatística, inclusive aqui dentro, de sermos 5 pessoas e só eu estar num relacionamento sério, que é um casamento, né, formal e tudo mais. Então, assim, por que isso acontece e cadê esses homens negros? Hoje de manhã, uma amiga minha me contou uma história que eu fiquei assim, a gente ficou refletindo sobre isso um tempão. Foi engraçado até porque era o tema, né, desse podcast de hoje. E ela tem uma consciência racial incrível. Ela está solteira e ela foi para um bar com uns amigos, assim, um desses bares que está recebendo pouca gente, e quando chegou lá, o dono do bar, que é amigo dela, recebeu um amigo que era um cara negro, né, retinto, super bonitão, black e tal, todo, né, e aí ela disse, ela como mulher negra, né, falou pro cara, eu gostei desse cara, né, queria conhecer ele, e aí o cara falou, vou te apresentar, beleza, ela chegou para ele, apresentou para minha amiga, ele só disse, oi, tudo bem, deu as costas e foi embora, e falou, vou sentar em outra mesa, porque tem outra galera ali que eu conheço, e foi embora. Ok, tudo bem, eles continuaram conversando e tal, e ele, depois de um tempo, convidou uma menina branca que estava na mesa para dançar. E aí ela foi dançar com ele, mas ela já sabia que a amiga negra, né, estava afim dele. E na hora lá ela disse, minha amiga tá afim de ti.
E aí ele disse, não, mas eu não estou afim dela, eu estou afim de você, com a menina branca. Então aí isso fez com que ela refletisse, tipo, cara, eu estou aqui disposta a conhecer um homem negro, entendeu? E o cara negro que está aqui, eu me interessei e tudo mais, simplesmente disse que queria ficar com a menina branca. E aí? E aí eu até joguei para ela essa situação que a gente estava falando aqui, né? Eu disse, beleza, mas está também no relacionamento interracial. Não quer dizer que você não tenha problemas dentro dele, né? Tipo assim, a minha vivência dentro do meu relacionamento, e é uma exceção muito grande, né? Que eu sou uma pessoa que eu tenho uma consciência racial, mas eu sei de muitas amigas minhas que estão em relacionamentos interraciais e são negras e sofrem racismos quase que diários e às vezes bem pesado. Então, assim, qual é o caminho, no final das contas, né? Você ter um relacionamento afrocentrado, mas não ter, na verdade, porque também muitos homens negros não estão dispostos, e quando estão, também vem com a questão machista, é por isso que eu coloquei, e da segunda forma, ter um relacionamento, né, com alguém branco, mas que ao mesmo tempo também traz o racismo. Então, assim, na verdade, a minha concepção é, o racismo, ele perpassa todos os relacionamentos, interraciais ou não, porque existe também o padrão de beleza, né? Eu acho que o machismo ele vai atingir todo mundo, né? Porque a gente não vai ter escapatória ali, né? E é importante a gente. Já faz um tempo que eu fico pensando o quanto que é importante a gente discutir masculinidades no geral e masculinidades negras, né? Porque a gente vai ter interseccionalidade, não adianta. Como pessoas negras, a gente vai passar, tanto o homem quanto a mulher negra, a gente vai ter esse atravessamento do machismo, então a gente vai ter questões de gênero, a gente vai ter questão de classe, então a gente tem que discutir essas outras questões isoladamente e indivíduo por indivíduo, né? Porque querendo ou não, existem coisas que são amplas e tem coisas que elas vão cair mesmo para a pessoa, né? De pessoa para pessoa. Voltando a um outro livro que a Lia Weiner escreveu, que eu li também, que é Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, tem um depoimento que esse me chamou muita atenção, né? E aí eu vou depois trazer uma outra lembrança que eu tive agora. Esse depoimento, no livro da Lia, ela pergunta para uma menina se ela achava que ela tinha algum tipo de privilégio por ser uma menina branca e tal. Daí ela falou dessa questão de se relacionar, né? Que ela não ficaria com um homem branco muito bonito, mas com um homem negro muito bonito ela ficaria. Daí a Lia pergunta por quê, e ela diz que, porque eu estou fora do padrão, né? Que eu tô gordinha, não sei o quê, e que homem negro gosta de loira, e ela conseguiria ficar com um homem negro muito bonito. Mesmo ela não achando, e ela tinha comentado que ela não achava pessoas negras bonitas, né? Mas um homem negro muito bonito, ela teria chance. E aí eu lembro que uma vez eu fui no pagode quando era muito jovem, né? Um tempo atrás. E aí eu lembro que eu tava no banheiro e entraram duas meninas brancas e elas falaram assim, as duas, né? Comentaram assim, tu visse, tá cheio de menina negra para roubar os nossos negros. Eu assim, tipo, oi? Como assim, gente? E é essa confiança que se tem de que elas serão prioridades, né? Mas, ao mesmo tempo, e é muito complexo isso, né? Porque Mas elas serão, né? Tem esse Sim, detalhe, elas serão prioridade. Né? sim, Elas elas não sabem acham, disso. elas sabem Elas disso. sabem disso, elas sabem. E isso é bem problemático. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo e quando o Jorge fala, né, que vê pessoas felizes, hoje eu tenho muito a questionar sobre isso, muito a questionar mesmo, porque eu olho para as relações que eu tive, as minhas semi-relações, né, os meus relacionamentos engraçados com pessoas brancas, quanto eu já fui objetificada, o quanto eu já fui ignorada como ser humano, de não sentir, né, de achar que eu não teria sentimento, então poderia passar por cima de mim. Eu já tive associação de uma pessoa, eu vi tal vídeo e lembrei de você. Aí eu olhar, ele me mostrar o vídeo, que você, amigo, a pessoa é muito diferente. Não, né, lembrei de você, a pessoa era muito parecida com você. E aí ele me mostra o vídeo e a pessoa era muito diferente de mim. A única coisa que ela tinha parecida comigo era a cor, né? Então, assim,
até essa questão, e várias outras questões, sabe, assim, eu já tive problemas com homens negros também, mas a objetificação, ela foi menor. E aí é uma dualidade de coisas para se sentir. Eu realmente acho difícil eu poder, tendo consciência da solidão da mulher negra, tendo consciência de que a gente vai ter preterimento, independente de quem a gente seja a padrão mais linda de beleza, enfim, seja qual for o padrão ali, a gente vai ser preterida. E aí eu tenho consciência disso, né, gente? Até porque eu vou fazer 11 anos solteira. Então eu tenho muita noção disso. Mas ainda assim, hoje eu me questiono muito se esse lugar de um relacionamento interracial é um lugar que serve para mim, pensando em construção de família, pensando em construção daquilo que eu entendo como negritude, pensando que nem todos os homens negros vão ser desconstruídos, nem todos os homens negros vão ter consciência racial, mas quando ele começa a se abrir para esse lugar, ele vai ter um entendimento muito mais forte do que alguém que tem só empatia, porque eu também acho muito problemático quando existem pessoas brancas que a gente tem que ficar o tempo inteiro tendo que puxar ela para quão problemática as atitudes ao redor, não só dela, mas as atitudes de quem está ao nosso redor, são racistas, né? Porque elas não enxergam, e elas não enxergam porque não é vivência delas. A grande maioria não enxerga, né? Não vou botar todo mundo no mesmo bolo. Só abrindo um parênteses que a Laís traz, Nath traz e tudo. Quando eu falo, gente, relacionamento, não é relacionamento sério, tá? Porque eu nunca tive, de fato, um relacionamento sério. Porque eu não sou uma pessoa para ter um relacionamento sério. É muito importante. Porque primeiro eu sou negra, segundo eu sou pobre e terceiro eu sou travesti. Então, assim, as pessoas nunca me viram para ter um relacionamento. Então, por isso que eu tô dizendo que a maioria desses relacionamentos, e daí eu passo uma aspas aqui que eu tive, foram abusivos, né? Teve aí situações racistas, fui objetificada. Então, eu nunca tive, de fato, um relacionamento. Então, vocês estão conversando com uma pessoa que nunca teve um relacionamento na vida, um relacionamento sério. Sou eu. E isso aí é uma coisa muito importante de ser dita, sabe? Quando a gente está falando, pontuando essa coisa do relacionamento. Por isso que eu fiz questão de frisar, né? Essa coisa do relacionamento sério. Porque, assim, a gente não está falando que as pessoas negras, elas não se relacionam. A gente falou sobre isso, inclusive, em outros episódios, né? Não é uma questão de não ter sexo, não é uma questão de não beijar na boca, não é... Muita gente passa por isso também. Mas, assim, não é só isso. O problema, ele não para só aí. E eu acho que, assim, tem uma coisa o que a Camila trouxe, né? A ignorância é uma bênção, né? Sim, a ignorância é uma bênção até um certo lugar, né? Porque, assim, você vai sofrendo aquilo ali, você sabe que você está sofrendo, mas você não sabe nomear, então você fica ali naquele lance que você leva umas porradas, mas você não sabe por que levou, né? Então, assim, é muito também importante a gente falar sobre isso no sentido de amplo da coisa, né, do relacionamento, e frisar essas questões, porque é para a gente refletir mesmo, né? É para a gente também parar de aceitar qualquer coisa. Eu acho que essa é a parte principal. Querer ter um relacionamento afrocentrado é uma coisa também que é muito complexa da gente falar, porque quando a gente está falando da pessoa sem letramento racial, da pessoa negra, da mulher negra sem letramento racial, ela também vai achar que o homem branco é a melhor opção para ela. Justamente por causa dessas coisas que a gente já apontou aqui, de um status melhor, de vai abrir portas para você entrar e sair de alguns lugares, mas isso não é verdade. Então, assim, por exemplo, eu moro num bairro classe média, mas eu sair de chinela e o meu marido sair de chinela são coisas completamente diferentes. E ele vem de uma situação de vida bem diferente da minha, né? Eu venho de uma situação de vida melhor do que a dele, inclusive. Mas, assim, no dia a dia, isso não é o que conta, né? Quando a gente sai na rua, isso também não é o que conta. Então, assim, a gente está falando de relacionamento, do que vem, do que está dentro de um relacionamento, o que é um relacionamento, as pessoas que estão dispostas a ter um relacionamento afrocentrado, porque é também incutido na nossa cabeça, aliás, foi um planejamento político no Brasil, essa coisa do embranquecimento. Tem um documento falando sobre isso, né, de que existia uma previsão de tempo em que a população brasileira ia ser mais clara. Por quê? Porque estava incentivando todo mundo a ter relacionamentos interraciais. Esteve na Constituição, inclusive.
numa das nossas Tem na Constituições. Constituição, exatamente. Falar sobre isso é também um ponto de colocar as mulheres negras nessa situação, por exemplo, como a Laís trouxe, hoje eu olho e digo, me relacionaria com certeza com um homem negro, mas tem muita mulher que não pensa desse jeito, tem muita mulher que pensa, eu não vou me relacionar com um homem negro de jeito nenhum, porque eu tenho que melhorar a raça da minha família, ou porque eu tenho que melhorar a minha condição, e aí vai, né? E, assim, ter essa primeira situação, né, de, tipo, essa primeira consciência de eu quero me relacionar com pessoas negras, é um passo, né? E daí, fazer com que isso realmente seja uma fortaleza é outro passo, né? E vai muito da coisa do casal, né? Eu estava vendo um vídeo com a Shan Ravelli, que ela tem um relacionamento afrocentrado, com filhos negros e tudo mais, é um casamento, né? E aí ela traz justamente isso, né? As questões do que eles precisam enfrentar também. Não só entre eles, para poder fazer com que as filhas deles tenham consciência racial, mas também quando eles saem na rua, como uma família completamente negra, o que é muito chocante no Brasil, já que a gente é incentivado a ter famílias interraciais. Tenho bastante coisa para falar. Assim, ó, vou dar a famigerada passada de pano para os homens pretos. E aí, isso é uma coisa que eu já conversei até com a Laís, de que é algo que eu preciso me debruçar para estudar, porque eu tenho muitas impressões e pouquíssimas certezas ou pouquíssimo conhecimento assim teórico para falar sobre. Mas, de qualquer forma, a primeira coisa é esse rolê de quando a gente fala que o homem preto ele busca a mulher branca, né? Isso é um fato e é extremamente problemático. A gente tem que, né, discutir isso à exaustão, mas é o que está lá no livro do Fanon, sabe? É o que a sociedade pauta para esse homem preto. E, assim, principalmente o homem preto que ascende socialmente. Porque aí, quando ele ascende socialmente, ele percebe, que se ele não tiver consciência de raça, ele vai perceber que não basta ele ter o mesmo dinheiro do branco, que ele não vai ser tratado igual o branco. Porque ele não é branco e nunca vai ser. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar a mulher branca, loira, com o traço mais europeu possível, porque se essa mulher aceitou estar no relacionamento com ele, ele está em pé de igualdade com o homem branco, que é o topo da pirâmide social. E aí isso é extremamente problemático, mas é o que a sociedade pauta pra gente, né? E a gente tem mais que discutir mesmo, tem mais que apontar, enfim. Mas existe um porquê, sabe? Existe uma coisa que vem antes disso que explica o porquê que isso está acontecendo. E uma outra coisa, que é até muito mais complicado de falar, é o seguinte: eu tenho tido cada vez mais um incômodo quando a gente associa machismo e homem negro. E aí eu vou explicar. O que é que acontece? O racismo, como já trouxe do Silvamento, até já falei isso aqui no outro episódio, o racismo ele é uma autorização para inventar o outro. E aí o que é que aconteceu? O homem branco veio e se colocou nesse lugar de universalidade, esse lugar, né, de eu sou o homem, e aí quando a gente fala homem, a gente está falando de homem branco, europeu, cristão, etc, etc. E o homem negro não era homem, né? Durante muito tempo não foi assim, como mulher negra não era mulher. E aí chegamos na sociedade que a gente tem hoje, e aí quando o homem negro está reproduzindo o machismo, é uma invenção do homem branco, é um produto da branquitude, o machismo. E aí, assim, a gente tem que discutir isso, mas, assim, como? Porque, assim, é errado que o homem negro ele esteja lá, que ele esteja tentando se colocar em pé de igualdade com o homem branco, e aí, quando ele faz isso, quem sofre, principalmente, é a mulher negra, já está lá embaixo, mas, de qualquer forma, não tenho uma conclusão sobre isso, sabe? Mas é algo que tem me incomodado, eu preciso ir atrás disso daí, isso aí eu estou trazendo isso aqui para vocês, porque realmente, assim, sabe? Tipo, o machismo para mim é algo que o homem branco trouxe e colocou, né? Porque o homem branco não bastasse se colocar nesse pedestal de diferença entre ele e o homem negro e a mulher negra, ele se colocou também em relação à mulher branca. Porque o homem branco, né, ele está numa situação de privilégio, de tantas coisas acima da própria mulher branca. Então, para mim, isso é tudo fruto e resultado da branquitude, no fim das contas.
Jorge, eu li realmente uma coisa parecida com isso que tu está falando sobre o patriarcado, não necessariamente sobre o machismo, né? Mas falando sobre a sociedade patriarcal. Eu não lembro de jeito nenhum quem foi que falou isso, né? Quem disse isso. Então, assim, eu vou dizer que é uma coisa que eu li, mas que eu não sei direito de onde é que veio. Mas, assim, que falava exatamente sobre isso. O patriarcado, ele é uma invenção colonial, né? Ele é uma invenção do colonizador. O colonizador é que traz a coisa do patriarcado todinha e que enraiza para o resto da sociedade. Só que hoje, na sociedade que a gente vive atualmente, na sociedade moderna, né, a gente está todo mundo dentro do liquidificador do patriarcado que tritura a gente. E tritura principalmente, como tu acabou de dizer, né? Tritura principalmente as mulheres. Então, assim, por isso que não dá para a gente também falar que todo relacionamento é assim ou assado, né? Mas uma coisa é certa, todos os relacionamentos, eles são perpassados pelo racismo, sejam eles afrocentrados ou sejam eles interraciais, né? E aí eu estou falando isso de uma forma geral, dava para a gente aprofundar isso com exemplos e tudo mais, mas é isso, né? A gente está dentro desse liquidificador imenso que tritura a gente, que vai triturando principalmente as mulheres negras, no final das contas, em mais pedaços, né? Se relacionar não é uma coisa simples. Também a gente não pode simplificar de um relacionamento afrocentrado vai ser mais simples, um relacionamento interracial vai ser mais simples. Não, nenhum dos dois vai ser simples. Porque a gente está no meio dessa sociedade racista, enfim, nada vai ser tão simples. A gente tem que cair para o campo individual. E eu vou só fazer um adendo de que toda essa reflexão aqui que eu trouxe sobre, né, o lugar do homem negro nisso tudo também, não é também dizendo que a gente tem que pegar o homem negro e colocar embaixo do braço e dizer tadinho, porque ele tem também suas responsabilidades, pelo amor de Deus. É só, obviamente, para trazer essa reflexão de que, para a gente também pensar de onde que vem, o que é que a gente tem que está posto hoje, né? Sim, é importante também a gente pensar sobre isso, porque tem estrutura, né? Não adianta a gente colocar só no indivíduo, mas também não adianta botar a culpa só na estrutura, porque as coisas precisam mudar. Se a gente quer que a estrutura mude, a gente também tem que puxar a responsabilidade para o indivíduo, né? Eu acho que é isso aí. As estruturas estão aí, mas cabe a nós aí criar um movimento de mudança e se conscientizar, né? Se relacionar, como diz a Laís, é muito difícil. Às vezes eu penso que é mais fácil me relacionar comigo mesma, que daí eu entendo nos meus conflitos e é mais fácil. E se você entende os conflitos, querida, já tá 10 passos na frente da maioria aqui, tá? Nossa, eu ia dizer muito isso. Como, se a gente consegue se relacionar com a gente mesmo, a gente já tá ganhando muito. Mas eu tô muito feliz comigo mesma. Tô muito feliz comigo mesma. Eu acho que eu já melhorei tanto. Hoje eu tô muito bem segura, resolvida, né? Tanto tempo essas questões de relacionamento, de me relacionar com outras pessoas me afetaram tanto, que eu cheguei a um ponto hoje que eu não... Até me afeta, mas eu não permito que me afete tanto, né? Eu sempre me coloco em primeiro lugar. Eu acho que eu aprendi isso de tanto levar patada, tanto levar tapa na cara, né? E eu tô feliz comigo, por isso eu tô dizendo, se eu continuar só lidando com os meus conflitos, tá bom. Mas é complexo, a gente também precisa se relacionar com alguém, né? Ter alguém do lado também é bom. Só que aí que tá, né? A gente tem que sempre cuidar para nutrir esse relacionamento para que seja o mais saudável possível. Não adianta que não tem como escapar dessas estruturas, racismo, machismo, sexismo, entre outras, né? Mas eu acho que quando o casal ele tenta, né, ter um relacionamento saudável e cria um movimento para isso, tendo responsabilidade afetiva um com o outro, isso já foi falado aqui também em outros episódios da responsabilidade afetiva, acho que esse é o ponto, independentemente do relacionamento ser afrocentrado ou interracial. É que tudo, na verdade, acaba passando dentro da construção social, né? A Nath traz a questão do plano que existe para a questão de embranquecer, né, o todo. Adoro as referências de Jorge e Nath, eu precisava deixar isso muito claro aqui, estou adorando a da Laís também, um dia chegarei neste nível. Então, todas as referências que vocês trazem, eu acho que acaba colocando a gente na construção que a gente tem hoje de sociedade, o quanto isso impacta na gente como indivíduo e traz a gente para dentro do relacionamento, né? E a gente vai trabalhar isso nas relações.
E só fecho dizendo o que os últimos 3 ou 4 falaram. Um relacionamento com a gente é difícil, com o outro, seja amoroso ou não, já é muito mais difícil. E com a construção social que a gente tem hoje, que está se desconstruindo aos poucos, a gente tem uma esperança de futuro, mas ainda são passinhos, né? Camila, eu tô Eu, no mesmo barco que tu. Daqui a pouco a gente vai trazer essas referências. Eu e tu vamos começar a trazer referência também daqui a pouco. É nóis, aguarde a gente com as referências. gente, eu vou trazer uma coisa muito pessoal, assim. Esses últimos episódios que a gente começou a falar sobre o amor e a gente foi indo para outros lugares. Eu faço o exercício muito de ouvir a gente, então eu já falei isso para vocês. Eu ouço a gente muitas vezes. O ano passado foi um ano que me fez refletir muito sobre mim, muito sobre os relacionamentos, muito sobre tudo, né? O que eu espero, o que eu quero. Eu entendi coisas muito profundas de mim, entendi coisas que me trouxeram dor, mas que me trouxeram alívio pelo entendimento. Ouvir os outros episódios também me traz esse. Parece que cada coisa vai entrando numa caixinha. E aí eu olho para os relacionamentos engraçados passados e o quanto eles foram problemáticos, relacionamentos com homens brancos extremamente problemáticos. A Nath falou uma coisa ali, é que a gente sabe quando a pessoa vem com a intenção do afeto, quando ela... Não, a gente não sabe, né? A não ser que eu seja uma pessoa extremamente burra. Mas não, a gente não sabe, a gente se deixa envolver muitas vezes, a gente acredita naquilo que a pessoa está falando e a pessoa, né, ignora todo um sentimento que possa existir. Eu não estou falando nem de realmente coisas que não aconteceram, sabe, de coisas passageiras, não, estou falando de gente que envolvem a gente dentro de um contexto todo e depois viram as costas como se nada tivesse acontecido. E tudo isso me fez refletir muito, sabe? E é por isso que eu falei, que eu terminei o episódio passado, que foi gravado ano passado, dizendo que eu não me negaria ao afeto, né? Por ser uma pessoa branca. E aí hoje, e eu já falei, né, no decorrer disso, mas só para deixar mais evidente isso, existe uma opção de olhar para mim e se relacionar comigo mais do que me relacionar com todas essas outras dificuldades que é se relacionar quando a gente tem consciência racial, quando nós somos pessoas negras e quando a gente tem consciência racial. Porque o Jorge falou em um dos episódios sobre o amor, acho que foi sobre o amor que ele fala, que quanto a gente entende o que a gente não quer e a gente entende o que a gente espera de um relacionamento, a gente vai sabendo dizer não para algumas coisas, inclusive para coisas que doem a gente, relacionamentos que a gente não gostaria de abrir mão, que a gente gostaria de estar ali, se fosse em outro momento da nossa vida, a gente ia ficar ali sofrendo, mesmo consciente do sofrimento, a gente ia continuar ali na busca pelo afeto. Mas escolher me relacionar comigo hoje é me colocar em primeiro lugar, sabe? Diante de todas essas confusões, porque para mim hoje é só confusão. E quanto mais tu entende a tua posição como uma mulher negra, no meu caso, como uma mulher negra que empreende, uma mulher negra que cada vez está mais consciente de si, cada vez tem mais autoconhecimento, o quanto que tanto um relacionamento interracial é problemático e como o amor afrocentrado vai mais por campo da ilusão do que das possibilidades reais quando a gente fala estatísticas, né? Então, eu quero deixar um agradecimento a toda a construção que a gente fez até aqui, porque tudo que a gente conversou até aqui me fez, lá no final do ano, olhar para mim e dizer, não, eu não quero nada disso do passado, mas eu me quero no futuro. Então, pode fugir um pouco do que a gente está falando, mas é um resultado do que a gente tem conversado até aqui. É um pouco dessa desconstrução que a gente fala que é tão necessária, né? Porque acho que num dos primeiros episódios a gente fala sobre isso. Eu lembro que eu falo o quanto eu aprenderia e o quanto eu desconstruiria alguns padrões e pensamentos estando aqui hoje com a Kani. E essa reflexão que tu traz, desde que a gente começa a falar sobre relacionamentos, é um dos pontos que eu fico mais séria e mais risonha ao mesmo tempo, assim.
O risonho é só para disfarçar o ponto da dor, isso é fato. Mas é onde eu paro para refletir realmente, assim, tipo, todos os assuntos que a gente fez nesses últimos tantos episódios, que já são alguns, por favor, escutem, eles trazem uma reflexão que muitas vezes, como diz a Laís, pode fugir um pouco, mas não foge, porque, vou usar a palavra bonita da Nath, perpassa em diversos assuntos nas nossas vidas, entendeu? Ele fica ali, a gente acha que ele não tem sentido e ele vai passar novamente por algum outro assunto. Isso é com relacionamento, isso é sobre amor, isso é sobre construção social, isso é sobre se reconhecer negro. Então, vou puxar os agradecimentos, porque é o primeiro do ano, daí a gente já começa agradecendo também. Mas voltando aqui, quando eu falei também sobre essa questão da gente saber e não saber, é quando a gente sabe, por exemplo, daquele momento ali, né? Vai virar um relacionamento sério ou não vai? Era nesse sentido, né? Que eu estava querendo dizer. A gente nunca sabe o que é que a pessoa quer com a gente nunca sabe. Mas, assim, às vezes a gente também... É uma coisa que a Joyce Bert escreveu, que eu achei incrível, assim, ela fala, as pessoas dão sinais, e ela diz, né, depois que a gente aprende a ler esses sinais, a gente nunca mais se perde. E aí é o que a Cléo estava falando sobre se autoconhecer e tudo mais, quanto mais isso acontece, isso vai perpassar todas as nossas relações, né? E eu acho que para cima do que a gente vai pensar sobre relacionamentos interraciais ou sobre relacionamentos afrocentrados, o importante de tudo isso é a gente entender onde é que a gente está pisando. No final das contas, é muito sobre isso, é sobre onde é que a gente está pisando nesses relacionamentos. A gente está pisando nos relacionamentos interraciais de que maneira, e a gente está pisando dentro dos relacionamentos afrocentrados também de que maneira, né? Porque o racismo está aí. Então, assim, por mais que eu, que tenho uma experiência de um relacionamento de 8 anos, nunca tenha acontecido uma situação dentro do meu relacionamento que eu apontasse e dissesse, opa, eu tenho que ficar de orelha em pé em relação a isso aqui, né? E eu estou falando em relação a essa questão racial, mas quando a gente sai de casa acontece. Então, assim, dizer que o meu relacionamento não está dentro de um sistema também de racismo não é verdade, né? Assim como eu também não posso dizer de jeito nenhum que essa escolha, né, que a minha escolha, ela também foi completamente aleatória. Não foi completamente aleatória, né? Tem também racismo envolvido aí, tem também toda uma questão social, né, envolvido aí. Então, assim, além disso, eu acho que o mais importante, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente, é entender que não existe uma fórmula. Não vai existir uma fórmula nem para uma coisa nem para outra, mas contanto que a gente consiga ao máximo entender quem nós somos, saber como nós somos, saber o que a gente aceita e o que a gente não aceita, né, que é o que ela estava trazendo, e pautar isso dentro das nossas relações, né? A Grada Quilomba, ela traz um exemplo muito importante de uma entrevista, das entrevistas que ela fez no livro dela, né? Que ela fala sobre um casal interracial que o cara chega para fazer um carinho na namorada e ela estava com óleo de coco no cabelo. E aí ele vai e associa o cheiro do óleo de coco a uma música, né, que fala sobre um macaco na selva. Então, assim, porque fala também sobre macaco e sobre coco, né? A música tem essas referências, assim, é como, sei lá, é como se o macaco pegasse um coco, alguma coisa do tipo, né? Não lembro muito bem a música, ela descreve a música, mas, enfim, né? O que ela traz com isso, né? Ela não é simplesmente a associação, mas é o lugar onde a gente é colocado sempre, que é o do selvagem, né? Quando a gente é colocado no lugar do selvagem, isso também é racismo. E eu acho que a parte principal de tudo isso é a gente pensar e fazer com que quem está ouvindo a gente atine, né, e tenha a expertise, sei lá, no máximo que der, óbvio, né, não dá para você saber de tudo, até porque não existe fórmula secreta, de entender o que é que a gente consegue enxergar e não consegue enxergar, né? Acho que essa é uma das coisas principais, assim. Então, para finalizar, eu pego a minha fala, segundo a fala da Laís, né? Que a gente tem que se valorizar, a gente tem que se colocar em primeiro lugar, porque relacionamentos vão vir, vão aparecer com diversas pessoas, mas a partir do momento que você está bem resolvida, se colocando em primeiro lugar,
Eu acho que isso é a melhor coisa porque você não vai se frustrar tanto. Eu fiz isso pra mim e eu tenho me frustrado muito menos que eu me frustrei em outros relacionamentos, né, entre aspas, em outras situações. Então, muitas vezes isso parece ser egoísta, mas se for egoísta, então eu sou egoísta. Mas eu vou continuar me colocando em primeiro lugar e me valorizando, que eu sei que é a melhor coisa que eu faço, que eu não vou me boicotar, muitas vezes. Já me boicotei, hoje não faço mais. Então faça isso, se coloque em primeiro lugar, você, querido ouvinte, né? Se valorize. Relacionamentos muitas vezes vêm e vão. Você estará sempre com você. Beijos. Eu quero dizer que o que eu acho incrível é que a gente falou, e a gente não chegou em nenhuma conclusão. E eu acho que isso que é o incrível, porque a gente traz para reflexão, a gente traz as nossas vivências, os nossos pensamentos. E a gente não está aqui para cagar regra para ninguém, né? Cada um sabe de si. Uma coisa que o Jorge disse, eu acho que faz muito sentido, é ser feliz. Né? Se estar dentro de um relacionamento e tem afeto, tem carinho, tem cuidado, tem amor, eu acredito que é o que está valendo. Se é o que eu quero para mim, é outros 500, cada um escolhe para si e cada um vive a sua vida, né? Então, é isso. Acho que a gente tem muito ainda o que conversar sobre tudo isso. Até mais. Então é isso, né? Tchau, galera. Espero que vocês tenham viajado junto com a gente. Que, como de costume, a gente começou num lugar e foi para outros 20 lugares. Mas é o que faz sentido para a gente, essa nossa forma de conversar e de abstrair, de trazer nossas questões. E eu espero que faça sentido para você que está escutando também. Então é isso, né? Eu também acho que não existe nada fechado, nem uma receita de bolo para se relacionar, nem em relacionamentos afrocentrados e nem interraciais. Mas uma certeza, né, que eu acho que a gente tem aqui é que todas as nossas relações, elas perpassam, sim, o racismo, e a gente tem que ter essa consciência para a gente saber onde é que a gente está pisando. E é isso, um beijo e até mais. Pessoal, como todos disseram, nós visitamos 20 países, 12 continentes, várias histórias, e a conclusão talvez a gente traga em algum desses episódios. Não vai ser no de hoje, até porque o próximo a gente vai continuar falando sobre relacionamentos. Eu acho que vai ser um tema que vai ser bem presente em algum momento, em alguns momentos aqui com a gente. Queria pedir para vocês todas, todes, todos, deixassem os seus comentários para a gente nas redes sociais. Segue a gente, é @wakani. A gente está no YouTube, a gente está em diversas plataformas. E deixa um comentário, manda uma DM para a gente lá no Instagram ou deixa um comentário no YouTube para a gente saber a opinião de vocês sobre o assunto de hoje. Tá bom? A gente se vê na próxima edição. Beijos.